Se deixar na mão do legislativo, ele vai fazer leis que não vão funcionar na prática. Sim, Para a tecnologia, quando a lei estiver pronta, a tecnologia já já foi avançou, embora. já foi embora. E se Sim. deixar na mão dos juízes, eles vão proibir tudo. E aí é um problema, porque aí você proíbe é que nem o negócio da desinformação. E nesse mundo hoje que a inteligência artificial está evoluindo absurdamente, aliás, os investimentos em inteligência artificial são absurdos. E você consegue, hoje eu consigo colocar o senhor falando o que eu quiser, não só falando, como fazendo Fazendo. o que eu quiser. Então, com esse novo mundo, onde você constrói qualquer imagem sobre qualquer pessoa, ela fazendo ou falando qualquer coisa, você acha que vai ser cada vez mais difícil manter a liberdade nas redes? Porque tem algumas coisas que, no meu entender, tem que ser proibido. Por exemplo, tem só. Lógico, tem coisas que eu pegar o senhor, usar a sua voz e botar pra vender um produto meu, isso tem que ser crime. Isso é óbvio. Eu acho que se usar pra fazer piada, tudo bem. Mas hoje você tem softwares, inclusive, que você coloca as pessoas fazendo atos sexuais. Pra mim, isso tem que ser proibido. Isso tem que ser criminalizado. E aí, como que vai ser agora a liberdade nesse futuro de inteligência artificial? É que, veja só, se a gente olhar, hoje já existe um pouco isso. Eu, por exemplo, tenho um grupo no Telegram, tem lá 40.000 pessoas e eu vendo Bitcoin. Eu nunca, nem sei o que é Bitcoin. Eu não consigo derrubar esse grupo, Tem um entendeu? gruro que diz que é o senhor que Diz tá. que sou eu que tô lá vendendo Bitcoin. E o senhor não conseguiu derrubar? Não consegui derrubar. Então eu até fiz um BO, para ver se alguém for em algum momento lesado por esse Sim. grupo aí, o cara pega as minhas publicações e vai pondo lá. E aí no meio ele vende uns negócios que eu não sei o que é. Porque eu também não faço parte do grupo. Sim. Mas já veio me contar, fala assim, você gosta de vender Bitcoin, é do senhor? Eu falei, não sei nem o que é Bitcoin. Então, assim, então já existe um pouco esse lugar em que você é usado. Eles colocam lá, Sim. André Marcílio Oficial. E tem que ser. O senhor acha que tem que ser mais forte a ação contra Pois isso? é, então, aí que É. tá. Eu acho que, e a inteligência artificial é a mesma coisa. Vai ter isso, vai ter bastante isso. Isso. Então, E cada vez vai ser pior. cada vez vai ser pior. Por um lado, claro, você precisa criminalizar isso. Porque o cara tá usando a minha imagem para vender as coisas. E não tá me dando nenhum percentual. Tá vendo? Pô, não sei, pô, se alguém ganhar alguma coisa, me entrega, pelo menos a minha parte, né? Mas assim, então tem um problema aí que precisa ser criminalizado. Por outro lado, a gente tem que entender que a tecnologia hoje, quando ela começa, é assustadora. Sim. Hoje o cara entra nesse grupo aí do Telegram e me procura. Pô, é você? Porque eu achei estranho você vender um troço Bitcoin. Bitcoin. Então, o cara se liga também. Ele vai se acostumando com a possibilidade de que aquilo não seja totalmente verdadeiro. Sim. Acho que a inteligência artificial vai chegar num ponto que a gente começa a sacar. Também assim, pô, isso aqui não parece verdadeiro. O cara começa a desconfiar de qualquer É que coisa. tem umas hoje que são absurdas. Porque o que eu acho que até Mas vai a gente acontecer? olha hoje com o olhar de quem também não está acostumado, entendeu? Sim. Mas o que eu A acho. tecnologia avança e o nosso olhar se acostuma. Sim. Mas, por exemplo, o que eu acho que vai acontecer na próxima eleição? Porque o judiciário é lento. Não tem como o Estado, qualquer área do Estado, querer competir com a velocidade da tecnologia. Então, você vê, uma ação que aconteceu um dia, se eu não me engano, antes da eleição, da última eleição, foi a Carla Zambelli correr armada atrás de uma pessoa. Que é um absurdo, na minha opinião. Eu acho que o Bolsonaro perdeu alguns votos por causa disso. No meu entender, eu acho que ele perdeu alguns votos. Acho que ele próprio assume, né? Só que isso aconteceu. Isso aconteceu. Agora imagina, vai ter agora, vamos supor que vai ter o Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Flávio Bolsonaro não tem condição de concorrer, mas vamos supor que vai ter ele lá. Vamos supor que ele vai pro segundo turno com o Lula. Vai chegar um dia antes da eleição, vai sair um vídeo perfeito do Flávio Bolsonaro chutando a barriga de uma mulher grávida. Você entendeu? Aí vão. Tal. No outro dia provou que é falso. Mas já acabou a eleição. Então, mas o que eu quero dizer assim, esse não é um problema novo, é uma tecnologia nova. Então, vamos Mas lá. não aconteceu ainda nesse O nível. Marçal não veio com o negócio lá do laudo num dia antes Sim, também? mas burro pra caramba também, né? Não é? Mas então, É. mas não era inteligência artificial, mas era uma desinteligência Sim, sim. orgânica ali que criou aquele negócio. Eu me lembro, por exemplo, que em 89, quando o Lula estava disputando com o Collor ainda, Sim.
O Collor, salvo engano, hein? Posso estar aqui equivocado O nos fatos. caçador de Marajás. Mas o Collor veio pra TV e levou uma ex-mulher do Isso. Lula, lembra disso? Mas era verdade isso. Era verdade, eu acho Era. que era verdade. É. Que ele teve um filho, eu não Isso. lembro a história, mas é um Eu troço lembro. meio chocante pra moral da época e tal. Sim. Não lembro exatamente quais eram Hoje os não ia dar em detalhes. nada. Hoje saiu o Dória com 5 mulheres peladas lá, não deu em nada. Ninguém, Pois é. aliás, ganhou votos. O Dória Pois é. ganhou votos. Então, aí saiu Dória com as mulheres, ninguém levou a sério. Não, mas caras muita olharam- gente levou a sério. Os caras olham e falam, Dória, não é possível. Mas muita gente falou, agora eu gostei do Dória. É, Muita também. gente falou, agora humanizou ele. Agora sim, é verdade. Quer dizer, então, mas assim, a gente precisa criminalizar, mas a gente também não pode exagerar na forma de criminalizar isso, porque as pessoas vão sozinhas também aprendendo a distinguir o que é a realidade. Então, o que eu quero dizer é, precisa criminalizar, mas o judiciário ou o legislativo se vai com muita fúria, Sim. exagera, erra a mão. Por exemplo, Na verdade, quer censurar, isso né? tudo nas eleições está proibido já pelo TSE. Eles proibiram a deepfake. A pessoa não tem efeito nenhum eles proibirem. Proibiram a tecnologia, você entendeu? Então, sim, mas a pessoa. Que efeito isso prático É. tem? Não efeito prático é nenhum. A pessoa que quer, né, vai pegar um cara lá do Irã, o cara faz um vídeo, posta, e aí? Eles vão barrar a candidatura do cara depois, né? Então, mas aí que tá. Aí se for barrar a candidatura, por exemplo, se eu faço contra a sua candidatura, vai barrar a minha. Mas se a pessoa faz justamente. Eu faço contra mim mesmo, justamente pra barrar a sua. E aí? Não dá pra saber, entendeu? Não tem efeito, isso não tem efeito prático. É uma lei que não tem efeito prático nenhuma. Uma coisa é certa, o direito ele não é o primeiro a dar resposta sobre questões tecnológicas, ele é o último. Sim. Né? Então, isso daí vai ter que ser resolvido de alguma maneira que não pela lei ou pelos juízes. Se deixar na mão do legislativo, ele vai fazer leis que não vão funcionar na prática. Sim. Para a tecnologia, quando a lei estiver pronta, a tecnologia já avançou. Já foi embora. E se deixar na mão dos juízes, eles vão proibir tudo. E aí é um problema, porque aí você proíbe é que nem o negócio da desinformação. Então, eu vi uma vez uma postagem no TSE falando assim, nós retiramos não sei quantas desinformações do ar. E aí eu até postei embaixo, falei assim, e quantas informações eles tiraram legítimas para barrar as desinformações? Sim. Então, se a gente deixar na mão dos juízes, eles vão talvez tirar muita coisa certa para barrar errado. Eu não assisto TV aberta há pelo menos 2 décadas. Que eu não assisto TV. Tem horror, me dá desespero. Não é ideológico nada, é que é ruim mesmo. Né? A programação é ruim. É ruim. Assisto assim um futebol, uma Fórmula 1 na TV aberta. Eu como sou palmeirense, até isso é ruim. É o primeiro ano que a gente fica sem ganhar alguma coisa. Mas foi suficiente. E fomos roubados pra caramba. Puta vida. Absurdamente Olha, roubados. eu digo, o VAR está para o Flamengo, assim como o STF está para O Lula. Aliás, provaram que um cara lá de decisão judicial, o cara era do Flamengo. Uma coisa absurda. É incrível. É impressionante. Mas eu tava testando o equipamento em casa, e pra testar esse equipamento, coloquei na TV aberta. Tava passando o jornal da Band. Nada contra o jornal, nem assisto, nem sei se é bom ou se é ruim. Mas é curioso que ficou assim, 1 minuto pra eu testar esse equipamento, ficou 1 minuto o jornal da Band. Nesse 1 minuto passou 3 notícias. As 3 notícias eram falsas. Sim, inacreditável. Uma era do Trump, falando que o Trump tinha falado tal coisa, agora não lembro o que era, mas aí eles falam, o Trump falou tal coisa. E aí bota o Trump falando em inglês. E ele não fala aquilo que eles falam, só que quem não sabe inglês. Sim. Você entendeu? Quem não sabe inglês não. Sim. Então eram 2 coisas sobre essa fala do Trump, que era falsa, e outra que eu sabia que era falsa. Que não era. Assim, 3. Em 1 minuto. 3 notícias, as 3 falsas. E teve, eu acho que uma da BBC, não foi? Que também, eu não lembro qual foi a emissora dos Estados Unidos, que é uma emissora pública. Ah, foi! E Que publicou um negócio também editaram a fala do Trump. Propositalmente. Propositalmente, não. Entre uma e outra parte tinha 50 minutos de fala. Sim. Quer dizer, porra, não dá nem pra... Não, erramos. Como erramos? 50 minutos falaram que erraram. Pois é absurdo. Isso é fraude, né? Sim. E às vésperas
da eleição. Foi às vésperas da eleição que aquilo saiu no ar. E é a mídia oficial, né? Não é, Uma alguém mídia falando... pública, a mídia Sim. pública de lá. Quer dizer, então, você percebe, é complicado. A gente aqui, a mídia também faz muitas vezes um papel ordinário nessa história. A gente, Sim. e contra a direita em geral, né? A mídia, eu tenho eu lembro assim, eu fui entender como a mídia era desonesta quando eu comecei a participar de eventos, isso 20 anos atrás. 20 anos? É por aí, 20 anos atrás. É 2005, quando eu comecei a participar de eventos que a mídia cobria, quando eu comecei a ser parte integrante do evento. E aí eu vi a matéria e não era nada do que eu tinha visto lá, né? Mas eu lembro de uma coisa quando eu era moleque. Lembra daquele filme, saiu um filme, é um caso real, tal, acho que da década de 70 ou até antes, não lembro, que um avião com jogadores de rugby caiu na cordilheira chilena e os caras ficaram 70 dias lá, vários morreram, os caras no desespero, inclusive tiveram que comer carne humana, né? E no desespero, ninguém queria, obviamente. Do Uruguai. Isso, exatamente. E aí a matéria que sai no jornal, essa matéria assim, avião com canibais é encontrado. Porra, meu. E, não, dá vontade de, sei lá, pegar o jornalista e arrebentar ele na porrada. Esse cara é um criminoso. Um cara que escreve um negócio desse, pra mim, esse cara tinha que estar na cadeia. Um bandido. Um cara que escreve uma coisa dessa. Agora, tem uma coisa que na imprensa que é, assim, que é ideológico, tem isso, Sim. Então 90%. Outro dia fizeram uma pesquisa, deu 80% das redações são de esquerda. Eu acho pouco. Acho que tem muita gente tímida aí que não falou a verdade. Então, tem isso, em primeiro lugar. Tem também um ponto que é as redações hoje estão sucateadas. Muitas das redações estão sucateadas. É uma molecada braba que não tem experiência, né? A gente tem, se eu não me engano, 0,2% 0,2% com proficiência em português no Brasil. E as faculdades são uma porcaria, todas, em geral, né? Mas tem também um lance que é a da internet. A imprensa, ela comete um erro quando ela quer disputar com a internet. Então, assim, sabe, Léo, por exemplo, eu vou lá e posto um negócio, aí a imprensa... Eu posto na hora o negócio. A imprensa quer, por exemplo, competir comigo, ser tão rápida quanto, aí ela erra. Só que eu posso errar. Sim. Eu até posso errar. Ela não pode. Porque o trabalho dela é diferente do meu. Se eu posto, o Zé postou. O Zé postou no X. Tá. O perfil, sei lá o que, postou no X. Tá, beleza. Mas quando o Globo posta no X, ele não... Ou quando a Folha ou o Estado, quem quer que seja, ele não poderia errar. Sim. Né? Mas eles erram. Eles erram por esses fatores todos. Tem uma questão de ideologia, tem uma questão de sucateamento, tem uma questão de querer disputar com a internet. E aí a imprensa entrou nisso de uma forma total, nessa disputa, e aí perdeu a credibilidade. Então hoje o cara chega e fala assim, bom, mas se é pro cara errar, então eu prefiro o perfil que eu gosto. Claro. Não é? Sim. Então eu vou ver... Errado por errado. Errado por errado, eu vejo o perfil que eu gosto. Sim. E aí a imprensa não sabe o que aconteceu. Aconteceu que eles criaram isso. Sim. Se eles falassem assim, não, eu não vou botar... bom, a gente viu aí ontem essa história aí do Zezé de Camargo com o SBT News, eu não sei o quê. Se a imprensa não fizesse questão de ser ideológica, se a imprensa não fizesse questão de botar qualquer um nas redações, e se a imprensa tomasse cuidado e não disputasse com a internet, talvez ela tivesse em outro lugar, mas ela não está. Hoje, ela quis disputar com as redes sociais, quis disputar com os perfis de redes sociais, ótimo. Aí chegou num ponto que o cara fala assim, em vez de entrar no Globo, eu vou entrar no André Marcília ali, pô. Eu brinco e falo que o McDonald's é uma das provas que o brasileiro emburreceu, né? Eu lembro quando o McDonald's veio pro Brasil em 1979, quando era ainda a franquia, era o McDonald's mesmo, hoje é uma franquia master, não é o McDonald's de verdade, né? Já contei essa história. E eles lançaram aquela música, 2 hambúrgueres, alface, queijo, lembra disso? Lembro. E aí teve uma reclamação das pessoas, porque não é 2 hambúrgueres, é 2 hambúrgueres. É verdade. E eles mudaram a letra. Sim, tá certo, é 2 hambúrgueres. Não dá pra cantar, né? Porque... Não, pior que cantaram. Ficou 2 hambúrgueres, alface, queijo, ficou certinho. Mas eles mudaram a letra. Hoje, o McDonald's olha pra população e fala, não, essa população é tão burra que eu não vou mais colocar MC de McDonald's. Eu coloco M-E, com acento no E, Q-I, Mac. Ele olha e fala assim, essa população é burra, então eu tenho que escrever
Do jeito que eles entendem. Sendo que antes, quando eles erravam, eles eram corrigidos pela população. É isso. Então a gente mudou drasticamente. Somos mais burros. Sim. E foi uma coisa de 40 anos. Em 40 anos se emburreceu muito essa nação. Muito. Eu agradeço sempre aos 7 anos ministro da Educação Haddad, Fernando Haddad. Mas tem uma coisa que, assim, as pessoas não leem mais, né? Sim. Isso daí faz uma puta diferença. Olha, eu convivo hoje muito com jornalista, né? Seja como advogado, pela minha profissão, seja porque eu tô também em alguns veículos de imprensa e fazendo programas e tal. Programas no bom sentido, obviamente, e convivo muito com jornalista, e sobretudo jornalistas da geração mais antiga, o cara com 70 anos, 65 para cima, esse cara não existe mais. Essa pessoa não existe, não é esse jornalista, essa pessoa não existe mais. É um cara que você senta, às vezes, para conversar, né, e vai conversar com um cara e o cara cita José Lins do Rego, cita Machado de Assis, ele conhece as referências, os livros, ele conhece a história, ele... Sabe assim, o cara esteve nos lugares. Hoje ninguém mais está em lugar nenhum.